Salve, salve, salve minhas crianças do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Minhas crianças, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o nosso Deus possa mandar sobre os vossos corações, vossas mentes, a luz do Espírito Santo de inteligência e sabedoria para que vocês possam aprender, assimilar, compreender todo o conhecimento, todo o conteúdo que chegar até vocês neste dia. Minhas criancinhas, também peço que o nosso Deus abençoe, proteja e guarde cada membro de vossas famílias, ok? Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar a nossa terceira aula de filosofia. A nossa aula hoje ela inicia na página 11 e vai até a página 14 com os exercícios. Então, na aula passada nós já trabalhávamos lá, vamos fazer uma recapitulação do que nós trabalhávamos na aula passada. Nós trabalhávamos lá o conceito de filosofar e nós vimos, não é, a importância da reflexão, a importância o ato, não é, de se perguntar, a importância de fazer pergunta, a importância de se interessar, não é, pelos conteúdos, pelo estudo, pelo aquilo que nos envolve diante da sociedade, não é, diante do mundo, diante da natureza. E vimos naquela aula que muito mais importante do que saber fazer resposta, nós temos que aprender a fazer perguntas, não é? Então, essa é foi o centro das nossas discussões da aula passada, né? A necessidade de admirar, a necessidade de se perguntar, para assim venhamos a desenvolver o ato do filosofar. Tudo bem? E nós vimos lá o instrumento do caleidoscópio, o conceito do sabe mais, o significado literal dessa palavra, não é? Que nos chama a contemplar, a observar as coisas, não é? O mundo, ou uma imagem, não é? Ou uma própria pessoa, tá? Então, a nossa página 11, nós vamos trabalhar aí o conceito de pressupostos. O que é um pressuposto, meu filho? É isso que nós vamos discutir, tá? Então, vamos fazer a leitura desse capítulo, dessa página, para que eu venha falar com vocês sobre a nossa temática de hoje. Tudo bem? Pressuposto. Um espelho reflete mais do que a imagem da pessoa que está diante dele. Reflete também o que está ao seu redor e esconde parte do que está atrás dessa pessoa. Da mesma forma, nossas opiniões podem revelar ou esconder como uma sombra alguns desses pensamentos que existem por detrás dela. Tais pensamentos podem ser chamados de pressupostos. Veja alguns exemplos. Quando alguém diz que ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, ele está pressupondo que vai chover. Quando alguém diz que, apesar de ser adulto, fulano gosta de brincar, está pressupondo que brincadeira é coisa de criança. Quando alguém diz que dançar é fácil e divertido, está pressupondo que todos têm a mesma habilidade e os mesmos gostos. Pensando nisso, busque descobrir alguns pressupostos por trás das perguntas que você e os colegas apresentaram para os itens da atividade 3 da página anterior, página 10. Como espelho disposto frente a frente. Organizam-se em círculo, de modo que você possam olhar uns para os outros e juntos realizar essa busca. Para isso, estabeleça uma regra que permita que todos exponham seus pontos de vista. Então, minhas crianças, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é sobre o conceito de pressuposto, tá? Então, o que é um pressuposto, meu filho? Um pressuposto é aquilo que supõe, tá? Antecipadamente. É uma pressuposição, não é? É uma conjectura ou uma suposição, ou seja, é uma antecipação prévia que você faz de alguma coisa.
Então é como se você dissesse, por eu estudar bastante, por eu fazer todas as atividades, então eu vou tirar 10 na prova. Então é esse resultado, tá? De antecipar, essa ação de antecipar um resultado que é um pressuposto, tá? É um pressuposto. Mas também o pressuposto é aquilo que se busca alcançar. Ou seja, é um objetivo e também pode ser uma meta. Então, se você diz, se eu estudo muito, eu quero tirar 10. Então, você supõe, não é, que a sua dedicação, a sua perseverança vai levar você a tirar 10. Só que, porque o conceito de pressuposto ele é importante a estudar na filosofia, meus filhos? Porque você fazer um juízo prévio, né, ou você antecipar um resultado, isso não significa que você vai ter esse resultado. Tá? Então, de um lado, é bom você se projetar, mas de um outro lado, também é ruim você acreditar absolutamente nesse resultado sem ainda ter acontecido. Então, o pressuposto ele é um projeto que você traça, você possa vir a traçar para o alcance de uma realização. Tá? Então, isso é bom nesse sentido. Mas o resultado dessa realização só vai se concretizar de fato quando chegar esse dia, esse momento. Então, nós não podemos ficar presos no projeto, tá? E nem ficar preso sem nenhuma suposição. Então, de um lado, é bom ter um projeto e traçar métodos para realizar, tá? Mas do outro também é ruim se a gente querer já esquecer o projeto e tentar ficar preso já no resultado sem antes isso acontecer. Tá? Então, os pressupostos eles são importantes para a filosofia porque é uma maneira que nós exercitamos o pensamento, é uma maneira que nós exercitamos a reflexão para alcançar algo. Por isso, a atividade 3 da página 10, ela foi um exercício para vocês verem como é que muitas vezes nós respondemos algo e fazemos algo, mas não pensamos. Mas na realidade nós fazemos pressupostos o tempo todo. Então lá ele tinha 3 perguntas, A, B, C e D, para você marcar sim ou não. Tá? Então a primeira pergunta é, todo olhar admira? Então se você marcou sim, você pode, não é, essa resposta, esse pressuposto, que ele está pressupondo, né, que você está pressupondo que todo olhar faz descobrir, não é, faz descobertas. Mesmo não admirando algum detalhe ou admira-se outros, não é? Mas se você marcou não, você pode, não é, pressupor que há olhares distraídos, mal-humorados ou voltados para que algo não seja digno de admiração. Tá? Então você pressupõe, se sim, você pressupõe que independente do interesse ou não, sempre, não é? Um olhar, ele pode admirar ou ele pode inspirar a fazer alguma coisa. Se você marcou não, você está dizendo também que existem olhares que não são dignos de admiração. E de fato existe. E nós temos que exercitar essa prática. Por isso que o material, ele retoma, não é? A página nossa 11 retoma a atividade da página 3, para você parar, refletir agora e ver o que você marcou nessas atividades, tá? 3. Então, elas são expressões de pressuposto. Então, se eu digo, amanhã, professor, eu entrego as suas atividades da aula de hoje. Você não se dá conta, mas você está prevendo, está antecipando que amanhã você vai estar na aula, vai estar com saúde, por isso, não é? Vai entregar as atividades. É um pressuposto. A diferença que a filosofia quer que essas nossas afirmações, que esses pressupostos, eles sejam de fato pensados, não devem ser aleatórios, tá? Mas eles devem ser refletidos, que eu saiba do que eu estou falando, do que eu estou pensando, tá? Muito bem, meus filhos, vamos fazer a leitura do nosso segundo texto de hoje, da página 2, Admirar e filosofar sobre a natureza, na tela.
A atualidade ela é considerada a era da informação. Com o surgimento da internet, podemos visitar de modo virtual um museu que está do outro lado do mundo, ouvir uma imensa variedade de música, assistir inúmeros filmes, ter um perfil em redes sociais. Assim, as distâncias se encurtaram e todo tipo de novidade parece estar ao nosso alcance. Mas ainda somos capazes de admirar um belo pôr do sol, de nos deliciar com o cheiro da chuva ou de simplesmente nos encantar com uma fila de formiga levando seus mantimentos para o formigueiro. A admiração é um atributo do ser humano. Nós admiramos aquilo que criamos, mas antes ainda admiramos a natureza. A regularidade dos seus fenômenos, as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos. Entre os seres, a imensa variedade de elementos que existe independentemente da vontade humana, sempre suscitaram perguntas sobre a ordem das coisas. Na antiguidade, por exemplo, os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza. Afinal, observaram a natureza com admiração e isso os levou a perguntar e buscar a resposta convincente para as suas perguntas. Qual é a origem de tudo o que vemos? De que são feitas as coisas à nossa volta? Como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo? Devemos confiar na aparência de algo? Tantos séculos após a existência dos primeiros filósofos, é sua vez de iniciar uma experiência filosófica. Que tal refletir sobre a existência ou não Que tal refletir sobre se existe ou não razões para que você admire a natureza, como faziam os primeiros filósofos da antiguidade? Minhas crianças, essa página aí, vocês também focam o estudo nessa página, que nós vamos mais adiante cobrar questões de prova nelas para vocês, tá? Nós voltamos à temática central da admiração, tá? Olhar e admirar a natureza. Por quê, meus filhos? Foi graças ao ato de observar, de olhar, de estudar, de se encantar, de admirar a natureza que os primeiros filósofos fizeram grande descoberta, grandes estudos, não é? Que contribuíram para o alicerce e a base de toda a educação e conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, os primeiros filósofos estudiosos da natureza são os filósofos chamados pré-socráticos. Ou seja, esses filósofos eles não são considerados pré-socráticos porque eles vieram antes dos três filósofos que já trabalhavam na aula passada, não é? Sócrates, Platão e Aristóteles. Não. Alguns deles até conviveram junto com esses filósofos. O que fazia um filósofo pré-socrático ser um filósofo pré-socrático, não é? Era o fato dele pensar ou voltar o seu estudo para a natureza, para o cosmos, né? Para o mundo, para o universo. Por isso, eles eram filósofos da física, por isso eles eram filósofos da natureza. Por quê? Eles observavam a natureza e a partir da natureza eles tentaram buscar respostas, não é? Tentaram dar uma explicação para a sociedade, para a vida das pessoas. Então, os filósofos da natureza, de modo geral, nós vamos tratar isso na próxima aula nossa, mas os filósofos da natureza, eles foram filósofos que fizeram esses estudos, essas observações, e tentaram buscar um elemento, tá, da natureza para explicar todas as coisas. Ou seja, uma palavra que a gente usa não é o conceito de arqué. Então, o que seria o arqué, minhas crianças? Esses filósofos eles fizeram observações, né, estudos, e tentaram buscar na natureza um elemento que viesse explicar todas as coisas. Um elemento que viesse dar sentido, explicação da origem das coisas. A aula da nossa próxima aula, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula hoje, que vocês não esqueçam, tá? Que a admiração ela é um atributo humano. A admiração ela é uma dimensão humana.
E nós temos que aprender a fazer uso dessa dimensão, desse atributo. O que eu quero que vocês entendam, minhas crianças, é que quanto mais vocês admirarem alguma coisa, mais vocês vão ficar presos, mais vocês vão ficar, buscando aprofundar, entender, compreender e estar com essa coisa. Então, se você admira a leitura de um livro, se você admira a sua vida de estudo, você não vai ter preguiça de ler, nem vai ter preguiça de estudar. Mas se você não tem nenhum encantamento, não tem nenhuma admiração com a sua vida de estudo, o estudo para você é um fardo, é um peso, é uma cruz. Então você não é só estuda porque você é forçado a estudar. Porque o pai cobra, o pai exige, o professor, tá? Senão você não estuda. Então é importante nós entendermos e fazermos uso da dimensão conceitual de admirar, não é? De se envolver com aquilo que é importante e é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida, de estudante, tá? De futuro profissional. E como é que nós vamos aprofundar a vida de estudo, não é? A simpatia, o relacionamento de amizade com o meu estudo? É fazer o que os primeiros filósofos pré-socráticos fizeram, não é? Pergunte, não é? Aí está as perguntas dos filósofos dialogando, observando, estudando a natureza. Então atualiza essas perguntas para a sua vida de estudo. Tá? Qual é a origem de tudo que estudamos? Como reconhecemos um conhecimento verdadeiro de um conhecimento não verdadeiro? De que são feitas as coisas, não é? Para que nós estudamos? O que eu vou alcançar com a minha vida de estudo? Qual é o sentido que eu estou dando para a minha vida de estudo? Qual é o sentido de eu me levantar toda manhã e vir para a escola e estudar? Que tipo de profissional eu quero ser? Pergunte, vai dando essas interrogações, essas perguntas e vai aprofundando a sua vida de estudo. E não somente de estudo, não é? Mas a sua vida própria existencial. Que pessoa eu sou? Que criança eu sou? Que adulto eu quero ser? Como eu estou agindo? Como eu estou trabalhando? Como eu estou melhorando a minha vida para ser uma pessoa melhor? O que a minha família espera de mim? O que eu quero oferecer à minha família? Então, exercite o ato de admirar para que você também venha desenvolver o ato de filosofar. Então, os filósofos admiraram a natureza e filosofaram sobre ela. E fizeram grande descoberta. Foram o alicerce e a base para grandes estudos. Um tempo que lá dos socráticos, Platão, Sócrates e Aristóteles, eles não vão mais estudar a natureza, mas vão estudar, o próprio ser humano, a própria sociedade, os valores éticos e morais que circundam as nossas ações, as nossas decisões. Ok, meus filhos? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!